Bom dia, estamos de regresso para mais uma edição de Opinião Livre na Rádio Cultura de Ceia, semanalmente aos sábados entre as 11 e o meio-dia e com repetição no mesmo dia entre as 18 e as 19 horas. Meu nome é Ricardo Alves, acompanham-me João Amaral, Pedro Marques, Manuel Leitão e Mário Jorge Branquinho. Estamos no final de mais um ano, vamos abordar aqui alguns temas que têm marcado a atualidade, mas vamos também começar por medir, João Amaral, o estado de espírito no final deste ano e perspectivas para o próximo. Bom, enfim, a época indicia por si uma festa da renovação. O nascimento de Cristo é a renovação de todo um pensamento que se estrutura depois, durante os 2000 anos seguintes, à volta disto. Portanto, é um ponto de partida. O Natal é sempre um ponto de partida. Não é fácil viver o Natal com festa, num período em que vivemos, onde as perspectivas a curto prazo não serão as melhores, anuncia-se um sofrimento por parte de Portugal e dos portugueses, realmente ao qual já não estávamos habituados há umas décadas. Mas não podemos esquecer que politicamente nós atravessámos momentos extremamente difíceis. Não podemos esquecer que houve uma geração traumatizada com uma guerra colonial. Não podemos esquecer as dificuldades dos governos pós-queda da República e até anterior à própria República, e que Portugal e os portugueses sempre souberam lidar com esta questão de uma forma muito especial. Nós somos um povo que nunca deixámos cair a toalha ao chão. Nós somos um povo que nunca nos encostámos à sombra da glória e fizemos sempre por merecer ser herdeiros dessa gente gloriosa que não se cansou até descobrir onde é que acabava o mar e encontrou um novo mundo. Não se cansou até ter um território ao qual chamou nação e fê-lo em 1143. Somos um povo que lentamente conseguimos despir um fato de imperialismo e de colonialismo e ser uma nação europeia respeitada em todo o mundo, apesar de perdermos aquilo que seriam provavelmente os bastiões de uma certa glória, de um certo tempo. Estamos a atravessar mais um momento difícil, estamos a atravessar um período de grande incerteza e essa é talvez a nossa maior preocupação, é a incerteza, porque a dificuldade é natural em todas as sociedades perante uma situação menos favorável, seja ela política, económica, social. Essa incerteza, a incerteza do futuro é que nos martiriza de uma forma mais acentuada, porque é legítimo fazer esforços para compor, é legítimo prescindir de muitas coisas que nos dão prazer e às quais teríamos certamente direito pelo esforço do nosso trabalho e que não temos porque o país não tem condições para nos dar. E tudo isso poderia ser suavizado se soubéssemos como e quando é que para este período de sacrifícios. Essa é realmente a nossa angústia. Eu julgo que a angústia das pessoas não estará tanto naquilo que necessitam e não têm, para além daquilo que perdem, em termos de direitos, em termos económicos, financeiros, mas sobretudo a incerteza de como e quando é que, sobretudo do quando é que nós podemos sair deste período de acentuada, de aguda falta de meios para podermos resolver os nossos problemas do dia-a-dia, que é o conforto das nossas famílias, o conforto da comunidade, a prosperidade do país. Pedro Marques, o que pensa o cidadão Pedro Marques? O cidadão Pedro Marques. Bem, o cidadão Pedro Marques pensa realmente que isto vai ser complicado.
vai ser complicado, vai ser um ano, 2 anos, 3 anos, não sabemos bem o ponto em que vamos chegar, em que, enfim, há uma conjuntura internacional que não é só, enfim, em Portugal, embora nós estejamos cá, não é? Mas parece-me que ao longo destes anos e de muitos anos se viveu um pouco acima daquilo que deveríamos viver. E viver não só ao nível do consumo, mas também ao nível da produtividade, dos gastos empresariais, dos ganhos empresariais, etc, etc. Eu penso que vai ser um ano de muito empenho, muito mais empenho de todos nós portugueses, todos os nossos cidadãos. Vai ser um ano, para já, portanto, estamos a falar em 2012, não é? Obviamente, de sacrifícios que vão ter que haver e vai ter que haver. Vai ser austeridade, mas também entendo que tudo tem um certo limite, quer dizer, também acho que estamos a chegar, e eu não tenho problema absolutamente algum em dizer que também não é fácil chegarmos ao ponto e de vermos que estamos constantemente a ser sacrificados, ser austerizados, para no sentido de tem que ser isto. Eu penso que os portugueses, no seu bom senso, percebem perfeitamente que algo tem que ser feito. Eu penso que sim. Agora, vamos esperar é que daqui a 1, 2, 3 anos as coisas não seja necessário voltar-se e repetir-se o mesmo. Portanto, isso é que é importante, quer dizer, e isso é que é o meu medo, esse medo é que eu tenho, que realmente esteja o governo atual a pedir sacrifícios terríveis aos portugueses e que daqui a 2 anos, já não digo 1 ano, mas pelo menos daqui a 2 anos, chegamos à conclusão que, afinal de contas, não valeu a pena esse sacrifício. É um esforço inglório. É um esforço inglório, exatamente. Se for assim, isso é que é muito grave. E eu penso que, não sei se eventualmente algum governante, mas pelo menos espero que os deputados do nosso distrito, já não falo de outros, possam ouvir esta nossa emissão e esta nossa intervenção, que estejam atentos às grandes dificuldades que estão para vir, e nós, em particular, aqui no nosso concelho, na nossa região, não só o concelho, na nossa região, vai ser muito complicado contornar certas coisas. E, portanto, o que eu perspectivo é uma grande, enfim, não sei, que aquilo que se escreve, que aquilo que se fala, que aquilo que se procura implementar é uma grande incerteza também no futuro, mas também encontro muita convicção, quer dizer, é uma coisa que não se percebe bem, mas também encontro muita convicção nos nossos portugueses, nos nossos cidadãos, em querer, sim senhora, se isto é para fazer, vamos fazer já, mas vamos fazer bem. Portanto, é isto que eu espero. Não, então, o que é que lhe apraz? O que é que diz esse barómetro anímico? Isto vai ser muito complicado. As pessoas estão preocupadas e têm todo o direito a estar preocupados com a situação que vivemos. Os sacrifícios já de longa data recaem sempre sobre os mesmos. Nós temos ideia que havia outras formas de resolver ou de tentar resolver esta situação sem ser de forma tão dolorosa como está a acontecer. Este ano que vem,
o povo português vai sofrer muito. Sou muito pessimista em relação ao ano que vem e aos anos seguintes. Acho que isto vai ser um movimento uniformemente acelerado. Penso que isto vai se agravar de ano para ano e não vejo perspectivas de haver melhoras. E basta ver todas as medidas que têm vindo a ser tomadas por este governo, ou pela Troika. Eu não sei se vale a pena termos governo ou se devia ser a Troika a governar este país diretamente, ou então mandarmos a Troika embora e, de facto, o governo governar, porque o governo acaba por ser aqui um pau-mandado da Troika. Quer dizer, a Troika ainda agora cá esteve, chegou, disse é assim que tem que ser feito. E os nossos governantes fazem o que a Troika diz. E nós temos falado ao longo destes debates das situações, o pagamento das portagens, das escudos, agora temos no hospital temos que pagar as taxas moderadoras, que é um balúrdio, não é? Ainda ontem na televisão via uma família com 4 filhos que receba 650 euros, o agregado familiar é isenta de taxa moderadora. Eu não sei como é que uma família com 4 filhos, portanto um agregado familiar de 6 pessoas, consegue viver com 650 euros. A pagar a renda de casa, a água, a luz, telefone, aqueles serviços mínimos, ou que nós consideramos mínimos, ou que nos habituaram a ser mínimos, não é? Eu sei que nos anos 60, por exemplo, entrávamos se formos ver aquele programa que dá na televisão, entrávamos numa cozinha, havia um frigorífico, um fogão e pouco mais. Agora não, há uma torradeira, há um micro-ondas, há mais isto e mais aquilo, não é? A pagarem prestações. Provavelmente, não é? Alguns a pagarem prestações, não é? Mas o povo português também gosta muito de competir com o vizinho, de maneira que se um vai de férias para a América Latina, o outro também tem que ir ao Brasil, ou tem que ir. Isto gerou-se, houve muita oferta por parte dos bancos, e as pessoas acabaram por embarcar um bocado naquilo que lhes vendiam supostamente barato, e agora estamos na situação em que estamos. E depois todos os impostos que aí vêm, não é? Veio os impostos e aquilo que nos tiraram, quer dizer. Eu penso que a maior parte das famílias aproveitava o subsídio de férias e o subsídio de Natal para pagar os impostos, para fazer uma remodelação em casa de um aparelho qualquer, ou comprar, pagar seguros, mudar os pneus, fazer as revisões dos carros, etc. Os livros, quando chegava a setembro, para comprar os livros, e neste momento, não é? Nós temos alunos aí, não é só na Grécia, que temos os miúdos com fome a desmaiarem. Aqui de manhã, aqui no nosso concelho, há escolas que de manhã os alunos chegam cheios de fome. E a escola lá se vai desdobrando, não é? A dar alguma alimentação aos alunos, não é? E isto, estar a estudar com fome não dá. São as escolas que, em primeira instância, assinalam essa situação. Nas notícias, exatamente isso, que há escolas que vão continuar abertas neste período de férias para conseguir dar algum sustento, eu lamento, eu lamento que isso aconteça. Eu lamento que isso aconteça. Não é? Penso que as famílias deviam ter capacidade para dar resposta a essas situações, não é? Mário Jorge. Eu começava por esta parte apenas para dizer que na área social, no Concelho de Ceia, tem havido um trabalho que tem havido uma preocupação social muito grande. Exatamente. E nesse aspecto julgo que Ceia tem tido atenção para com os mais desfavorecidos e este trabalho ter sido feito. É verdade, sim. Quanto à questão nacional, quando vos estava a ouvir, eu lembrava-me de um aspecto político muito importante,
que podemos refletir também sobre ele, que é, antes havia a figura do governador civil, por exemplo, que foi extinta e ainda bem. Mas hoje há uma ausência de representatividade, digamos assim, governativa, sobretudo nas regiões do interior do país e, no caso concreto, do Distrito da Guarda. Não sei se é porque ainda estão em fase de mudanças, como foi agora na saúde, como há de ser um dia destes na segurança social e noutros organismos desconcentrados da administração, mas notamos muita ausência da intervenção dos deputados junto das populações, e o Pedro há pouco também falava um pouco nisso, é bem verdade. Portanto, é preciso, e sobretudo em épocas de crise, é urgente e impõe-se a presença junto das populações de pessoas com responsabilidades políticas para também ouvirem, auscultarem problemas e procurarem abrir portas, porque estamos num período de muita dificuldade, como há pouco o João Amaral dizia, aquilo que caracteriza, a palavra que caracteriza mais agora esta fase é mesmo resistência, é preciso resistir, mas o poder político também tem que auxiliar nessa resistência. Não basta tomar medidas todos os dias, a cortar, a retirar, quando nós, em contrapartida, por exemplo, nem do Álvaro ouvimos falar, como dizia o outro, quer dizer, pelo menos devíamos ouvir falar do Ministro da Economia, isto para dizer que é preciso ouvirmos falar também de apoios ao incentivo, é preciso ouvirmos falar da abertura às verbas do CREN, porque passam meses e meses e meses e notas que as câmaras municipais, por exemplo, nunca mais têm acesso às verbas do CREN, ou a 90% ou a 95%. E tudo isto depois repercute-se no nosso dia-a-dia, na nossa maneira de viver, ainda nos acentua mais esta crise. Portanto, é constatável esta questão de retirada de benefícios, dos cortes, das diminuições de salários, disto e daquilo, mas no outro prato da balança nunca mais aparece um conforto, um incentivo ao incremento de atividades. Portanto, há que haver aqui um equilíbrio. E em regiões como a nossa, isso ainda é mais sentido, ainda é mais sofrido, porque, como eu dizia, ainda se houvesse no terreno deputados da República, representantes da República que viessem e trouxessem boas novas, incentivos, estímulos, mas não, há aqui ficamos como que órfãos. Órfãos. Mas deixa-me governou civil. Não, eu disse que concordei, mas agora alguém tem que pôr esse. O governou civil vir aqui incentivar e motivar. Incentivar. Porventura alguém traga uma palavra de esperança. Incentivar. É preciso incentivar. Com alguns subsídios, também é verdade. São esses votos que eu faço para 2012, isto não é uma crítica, é uma constatação, que os votos que eu faço para 2012 é que de facto haja aqui mais palavras de incentivo, de estímulo, porque não basta mandar as pessoas emigrar, não basta dizer, peguem nas malas. Precisamos de mais do que isso. Aliás, era escusado o nosso Primeiro-Ministro vir falar a emigrar, porque isso já faz parte do ADN do português, não é? É a mesma coisa isso já faz parte do ADN. Dizer que as dívidas não são para se pagar, portanto, são lápis de coisa. João Amaral, nós somos especialistas em diagnosticar, pois é um problema quando se trata de apresentar soluções, não é? Pois, principalmente quando não conseguimos ter um denominador comum em relação às soluções. Nós assentamos em soluções de financiar a economia sem pensar muito bem que tipo de economia é que estamos a gerar, como se isso fosse a solução. Isto é quase como andar a dar aspirinas a alguém que sofre de uma doença terminal. Não digo terminal, mas que tem que ser resolvida não com analgésicos, mas com outro tipo de medicação que ataque efetivamente a doença e não que lhe tire a dor, porque a dor é consequência de qualquer coisa.
como é conhecido, eu não tenho a menor experiência na área da medicina, a não ser os efeitos dela quando me sinto mal, não é? Sou um bom doente, digamos assim. Cumpro. Soluções. A solução. Se toda a gente pensante quisesse dispor de algum do seu tempo para refletir sobre esta questão, talvez chegássemos a um denominador comum. É que é necessário produzir riqueza. Porque nós não podemos andar a pagar dívidas com empréstimos. Isso é andar a aumentar o problema. Não nos cai em cima, mas cada vez se adensa mais a solução. O problema dos juros. O problema dos juros, da própria dívida, da instabilidade política. Não há governo nenhum que consiga governar o que quer que seja quando tem sobre si apontada uma faca de um credor que diz ou pagas, ou então temos que arranjar aqui uma solução qualquer que ninguém sabe qual é, não é? E no fundo essa é a posição de Portugal neste momento. Quando nós dizemos mal da Troika, mas não dissemos mal dos empréstimos que andámos a contrair durante anos. Agora dizemos mal do homem do fraco que nos vem bater à porta. Bom, está bem. Ninguém diz bem de quem bate à porta para pedir dinheiro. Assentando isto num quadro de soluções, eu acho que o descalabro da nossa economia e da nossa sociedade, porque isto é um problema social, fomos nós, foi a sociedade que criou este problema. Criou quando consumiu para além das posses, criou quando esbanjou riqueza para além da sua capacidade de produção, criou quando aceitou propostas ingenuamente, provavelmente, como diz o meu amigo Leitão, e bem, os bancos ofereciam tudo e as pessoas aceitavam tudo. De quem é a culpa? Bom, se calhar isso repartido pelos dois, uns queriam ganhar, os outros também. O problema é que todos se convenceram que ganhavam. Os bancos convenceram-se que ganhavam criando dependências e sabendo que as pessoas iam trabalhar para cumprir aquele negócio que fizeram com eles. E as pessoas convenciam-se que ganhavam porque podiam antecipar a posse de bens e o seu bem-estar confiantes numa coisa que ainda não tinham. Bom, em parte é assim que funciona a economia hoje, dos nossos dias. Não podemos exagerar, não é? Portanto, neste quadro de soluções, claro, essa é a constatação. O tal diagnóstico, falava o Ricardo. Portanto, o descalabro começa pela falta de capacidade da gestão da própria riqueza. E da destruição da própria riqueza. Não, a destruição da Porque riqueza... houve destruição da riqueza do país. Dos meios de produção, das empresas que... Temos que voltar ao campo. Mas isso remete-nos... Mas a determinada altura pagavam-nos para nós não produzirmos. Sim, sim. E para mudar. Andámos a pagar ao latifundiários no Alentejo, pagava lúrdios. Para eles não fazerem absolutamente nada. É evidente. Mas isso é má gestão. A indústria naval viu-se o que é que aconteceu. Mas isso é a má gestão da riqueza produzida. Porque se ela existia, foi mal gerida para deixar de existir. De ir para intervalo, fazemos uma curta pausa, voltamos já de seguida. Estamos de regresso nesta edição de Opinião Livre. Há pouco falávamos, e pego uma dica na deixa do João Mário, da criação de riqueza. Pedro Marcos, tu lidas... Eu gostava só de explicar como é que nós podemos criar riqueza. Vamos embora. Base, não é? Vamos embora. Deixámos aqui a conversa, não digo a meio, mas a 3/4. E, no meu entendimento, o tipo de riqueza que podemos criar não pode ser competitiva com a mão de obra barata dos países, quer da ex-União Soviética, quer dos países asiáticos. Porque nós não temos essa capacidade de poder manter alguém a produzir com os custos que eles têm nesses países. Se bem que na Ásia e China a mão de obra não é qualificada, por enquanto, mas estão lentamente a qualificar-se, já estão a copiar e a melhorar, mas em relação à Europa de Leste, as coisas não são bem por aí, porque há um quadro bastante bem formado, muitos deles têm emigrado para o Ocidente, mas também lá ficam alguns que são pessoas extremamente bem formadas com capacidade. Portanto, não podemos ir por aí para criar riqueza no nosso país.
Eu julgo que o próximo passo que temos que dar é refletir, sobretudo, sobre a criação de riqueza, que neste momento, que ainda é uma ação não determinada, quer por governantes, quer por governados, isto temos que assumir, portanto, falta este denominador comum na nossa sociedade, e investir em cultura. Porque não há criação de riqueza sem investimento, e investir em cultura. Eu julgo que nos próximos anos, se não séculos, da forma como as coisas estão postas, a cultura vai ser o grande pivô da criação de riqueza. Porque se nós pensarmos que produzimos hoje aqui um produto que, quiçá, por mão de obra barata, ou outro fator, facilmente igualável em linhas de produção, aonde a mão de obra é mais barata e as tecnologias são as mesmas, estamos, no fundo, a criar produtos de ensaio para outros produzirem. Fugindo a essa questão, se nós conseguirmos aculturar o nosso produto, ele tem uma mais-valia. Primeiro, porque é inigualável, porque não se trata só da massa, do peso do produto, mas daquilo que ele insere em si, daquilo que ele representa, seja no nosso imaginário, seja naquilo que ele transporta como carga emocional. E este tipo de produtos, não estamos a falar propriamente de artesanato. Nós estamos a falar de produtos que tipificam a cultura de um país. Nós hoje, por exemplo, se falarmos em vender cultura, produzir cultura e vendê-la, a cultura que representa uma determinada comunidade, por exemplo, posso dar milhares deles, mas estes são alguns que me passaram pela frente. Nós queremos comprar um bom relógio, pensamos na Suíça. Um relógio suíço. Está no nosso imaginário. Nós queremos comprar um Ferrari, pensamos em Itália. Ou quando pensamos em Itália, pensamos numa atitude cultural... Mas nós não podemos comprar um Ferrari para aqui. Tá bem, nós não podemos pensar no Ferrari. Mas temos o queijo da serra, devemos pensar em ceia. Já lá vamos. Não ultrapasses pela esquerda. A França tem vinhos. E nós também temos vinhos. Temos que promover. Pata negra, que algum dele até produzido. Pata negra produzida tudo em Portugal. Exatamente. Agora, o Porto Preto é português. Mas porquê é que nós não conseguimos? Porquê é que nós não conseguimos João Manuel, que havia respeito, aculturar esses produtos, e está nos livros, e fazer deles uma imagem de marca para nós. Certo. É que os produtos só podes vendê-los sem o perigo da concorrência desleal. Está bem. Eu acho que ele reveste uma cultura. Os portugueses são bons a fazer pastéis de nata. O meu filho costuma dizer ao pai, não te exaltes. E eu digo assim, não me exalte, filho. É que, realmente, qual é o nosso problema? E voltamos ao tema antigo. Qual é o nosso problema? Isto vem nos livros, João Manuel. Com devido respeito, sim senhor, registro de marcas, etc. Primeiro, incentivo à implementação de empresas na nossa zona. O problema não é implementar empresas, é o que é que essas empresas vão fazer. Tudo bem, implementar, obviamente somos tudo. Fiscalizar, firme e metodicamente, monitorizar o desenvolvimento dessa empresa quando ela é apoiada por dinheiros do Estado, por dinheiros europeus e por dinheiros do Executivo Camarário. Desburocratizar isto tudo. Ser mais fácil que se crie empresas. O acesso... E depois, a parte do trabalhador, a motivação à produtividade. Agora, isto é tudo dito, tu tens razão, não digo que não tens razão. É realmente criar marca. Agora, não vamos falar nos relógios suíços, nem nos Ferraris. Vamos falar naquilo que nós temos, naquilo que nós podemos produzir e naquilo que nós podemos dar. Temos um exemplo concreto. Um jovem hoje tem a agropecuária, por exemplo, que é um setor muito importante, na minha opinião, que pode ser muito bem explorado. Inclusivamente aproveitando alunos das universidades, de concursos superiores, porque nós temos que dignificar a atividade da pastorícia. Nós, por exemplo, acho que faz falta valorizar, por exemplo, um produto muito importante na nossa região, que é o borrego, o cabrito. Não há comercialização, não há um jovem, por exemplo, ou 2 ou 3 ou 4, que cria uma empresa de comercialização de borregos, de cabritos, para os colocar no mercado.
Porque a própria restauração, os restaurantes de Ceia e do Concelho e de toda a região, não têm borrego da Serra da Estrela, têm borrego importado. Exatamente. Este é um exemplo. Está aqui um exemplo concreto. Mas depois temos mais. Temos, eu ainda há dias li um estudo do filão que é, por exemplo, a exploração do xisto, da pedra, para comercialização. É um outro filão, que é um petróleo nosso que ainda não está explorado e que pode ser explorado. Outro filão é a exploração da fruta. Nós temos exemplos aqui à volta. O próprio António Campos, em Oliveira do Hospital, com a maçã Bravos Molfo, que é uma maçã de referência, e por aí fora. Portanto, há aqui outro segmento que é importante e que pode ser explorado. Depois, obviamente, que há todo um conjunto de setores da área cultural, como o João há pouco falava, de uma maior exploração dos museus, para um melhor aproveitamento dos museus municipais e privados. Há o filão do artesanato que está a seguir o seu caminho, há o filão do património construído, do património paisagístico, que pode ser e deve ser ainda muito melhor explorado. Depois há o setor da tecnologia, de ponta mesmo, porque a tecnologia não precisa de ter grandes autoestradas para se desenvolver, são as autoestradas da informação. Portanto, há aqui um outro caminho. Eu, por exemplo, ainda não sei o que é que a Câmara Municipal vai fazer com o edifício que era da Manuel Rodrigues Gouveia, mas pode ser também um polo para irradiar projetos desta área tecnológica, para dar aqui, a partir de Ceia, bons exemplos. Eu, por exemplo, costumo dizer que houve empresários, grandes empresários, que fizeram milhões da sua atividade em Ceia, ao longo dos últimos anos, mas que esses empresários não foram suficientemente estimulados a eles também investirem fazerem investimentos que sejam reprodutivos para o conceito de Ceia. Eu dou um exemplo de uma empresa de construção civil que se vai agora embora definitivamente, que fez tudo o que era obra pública no conceito de Ceia e não deixou aqui depois um investimento reprodutivo. Nós temos Viseu, que tem a Visabeira, e nós podíamos ter uma Visabeira em Ceia. Podíamos ter aqui um exemplo. Podíamos ter aqui um exemplo de Visabeira em Ceia. De dimensão menor. De menor dimensão, obviamente. E todos nós sabemos a que é que eu me refiro. E que fez, executou e foi embora. É a lei do mercado. Mas há que haver contrapartidas muitas vezes nos investimentos. Exatamente. Mas eu acho que dentro, e não foi. Exatamente. Acho que dentro dessa história da lei do mercado, etc., também tem que haver um bocado aquela questão de, sim senhor, muito obrigado, tudo bom, eu... A partir daqui também quero manter alguma situação. Eu penso que essa empresa que tu estás a referir, para mim, pecou porque realmente deixou-nos aqui órfãos de uma situação a qual foi daqui que partiu e foi daqui que abriu, ao fim e ao cabo, os horizontes. Ainda bem, e para bem da empresa, otimamente, mas seja como for, também aí, Mário, estou de acordo contigo. É pena não ficarmos aqui com uma referência nesta área, assim como fizeste muito bem o paralelismo em relação à Visabeira. O contrário, por exemplo, aconteceu com a EDP, que tem uma tradição muito grande. A EDP sempre teve uma tradição muito grande, mas que soube compensar de alguma maneira com o call center. Com a Senhora do Desterro, com o Museu da Eletricidade. Aí, a EDP mantém cá alguma coisa. Há aqui um respeito. Lamento que aquele palácio esteja há aqui um respeito. O que não acontece noutros setores. É uma questão de orgulho, não é? Absolutamente. Eu acho que há um problema mesmo de orgulho de quem aplicou aqui, de quem explorou. E agora pode compensar. E devia haver o feedback. Quero deixar aqui alguma coisa para continuar. Se me permitem, enfim, também tenho uma opinião sobre essa questão. Não terei sobre todas, mas sobre esta, eu queria dizer, vamos chamar as pessoas pelos nomes, não é? A Manuel Rodrigues Gouveia
do Sr. Engenheiro Fernando Gouveia, que é o administrador, é uma empresa que está no mercado. Não tem pátria. E depois, tanto quanto eu sei, só para dizer que eu faria tal e qual aquilo que ele fez. Portanto, não podemos estar aqui a crucificar os outros, temos crucificar Não é crucificar ninguém, ninguém está a crucificar ninguém. Atenção, não, mas fique já, ninguém está a crucificar ninguém. De alguma forma está a ser acusado. Não está a ser acusado, não acusei ninguém, nem falei ninguém. Toma defesa dessa pessoa de bem, que eu tenho como tal. Eu também. Engenheiro Gouveia. Também tenho. Porque o volume de obras da Manuel Rodrigues Gouveia em Ceia não é nem de perto nem de longe o seu maior volume de negócio. E já não é. Portanto, há muito tempo. ele construiu estradas, ele construiu ginásios, construiu campos de futebol, construiu uma imensidão de obra pública. Não teve a preocupação. Não é isso. Não teve a preocupação de fazer isso. Não é compensar o que Ceia lhe deu. Não é isso. Podemos procurar porque Não é isso. porque é que não fez em Trancoso. Tu dás ao melhor é cliente, tu podes dar ao teu melhor cliente um cabaz de Natal. Eu não concordo, João Mário, não concordo contigo, desculpa lá, mas não concordo nem contigo. Não é por aí. Não, senão é de uma razão simples. A ARA daqui a amanhã fazia a mesma coisa, a EDP fazia a mesma coisa. A ARA não fez nada. Também não fez. Eu posso trabalhar. Não fez nada com o devido respeito. Eu posso trabalhar, obviamente, e tem um grande investimento. E continua a manter uma série de postos de trabalho. Portanto, a referência da ARA é digníssima para mim. Digníssima. Eu acho que aí estou de acordo com o Mário Jorge Branquinho quando ele diz não deixou referência e não vai deixar referências. E a referência que são as obras que ficaram, tudo bem. Agora, temos ali um edifício e podemos daqui a amanhã procurar junto do município como é que todos os contornos que foram tidos e todos os protocolos foram tidos para que se tivesse aquele edifício e qual eram as contrapartidas que o município estava à espera e quais foram as contrapartidas que teve. Até porque foi a primeira vez na história, que uma empresa que se vai embora vende à Câmara o seu pavilhão e a seguir vai abrir outro pavilhão numa zona industrial. Portanto, e todos os partidos na altura votaram a favor. Mas isso é passado. Mas eu não estava na altura à frente do partido. Isso é positivo. Pode ser positivo. Pode ser considerado gestão ruinosa, que é uma Câmara Municipal compra um pavilhão velho por 200, nem tem dinheiro para ele, mas vai ao banco buscar dinheiro para ele e depois, em contrapartida, dá terrenos gratuitos para a mesma empresa ir. Então, se tu tens um pavilhão hoje velho, fazes o mesmo, vais à Câmara para tu comprar e depois vais para te dar mais terreno novo numa zona industrial. O que é que se chama isto? Gestão ruinosa? Não, desculpa. Primeiro, o interesse que a Câmara tinha no terreno onde está instalado o velho pavilhão, o edifício, o velho pavilhão, pela estratégia que tinha e que mantém, julgo eu, tanto quanto sei, julgo saber, para aquela zona. A Câmara tem um projeto para aquela zona que já não é de agora a existência daquele pavilhão faz parte do projeto. Sim, já lá estava na altura. A questão é exatamente esta, de ter deixar aqui alguma coisa que se quer transferir para outro lugar, por acaso até se transferiu para dentro do Conselho. Podia logo imediatamente ter transferido para Nelas ou Mangualde. Uns metros ao lado. Não é? Há uns metros ao lado e para Gouveia ou para Celurico, porque não é? Portanto, e a Câmara agora não acho que seja justo fazermos esta análise. E a Câmara agora compra os pavilhões renegociar o negócio e vê-lo à luz daquilo que já foi feito. E eu pergunto, vendeu porque lhe interessou vender, porque queria fazer umas instalações novas e o aquisitor comprou porque lhe interessava estrategicamente possuir aquele produto. Agora, certo, estamos aqui a denunciar um negócio em que ambas as partes estiveram de acordo. Fizemos apenas uma alusão fizemos apenas a alusão a um mau exemplo. Mas eu nem sequer falei do negócio. Agora passamos à frente. Eu considero um bom exemplo. Agora passamos à frente. Sim, mas eu considero um bom exemplo. Eu, por exemplo, entendo que estamos numa fase agora que se fala dos projetos para o VER. Eu acho que nós, virando de página... Não há projetos para plataforma para o VER. E aí é que eu acho que agora temos que apostar. Porque, como eu há pouco dizia, as verbas dos fundos comunitários têm estado muito paradas e é importante que 2012 conheça uma nova fase daí, que é do desbloqueamento de verbas comunitárias. E dos projetos que podem ser assentes nessa plataforma em que nós estamos a falar, sobretudo para esta área do turismo, da hotelaria e não sei o quê, para darmos a volta, já que tudo o resto à volta não tem dado nada bem. Não concordo. Temos 2 minutos, vamos terminar com os votos para o próximo ano. João Marão. Dentro do possível, um voto de felicidade para todos, aqueles que nos estão a ouvir e que transmitam a nossa palavra aos seus amigos.
portanto não só os que nos estão a ouvir, mas toda a gente, dentro do possível, tenham e vivam esta época natalícia como uma época de renovação, época de esperança, época de muita força, de resiliência, se assim quiserem, que é um termo que nós vamos ouvir muitas vezes, certamente, durante um largo período, e que tenham a capacidade de encontrar as melhores soluções dentro da simplicidade que a austeridade nos obriga. Pedro, uma mensagem para o nosso auditório. Bem, eu tinha aqui um outro assunto que era importante tratar, porque acho que é extremamente Ficamos importante. sempre com assuntos por Fica tratar. sempre. O meu assunto já é a segunda vez. Já é a segunda vez que fica pendente, mas pronto. Não é negociar. Não estamos aqui a falar de vez em quando. Poderíamos ter introduzido o tema, mas Não me deixaram, porque guardaremos. enfim, estamos aqui todos em macroeconomias e tal. Bem, eu desejo, obviamente, a todo o auditório da RCS e a todos os senenses e todos os ouvintes um voto de boas festas, de Feliz Natal e que realmente 2012, enfim, já saber do que nos espera, mas pelo menos haja muita saúde, muita paz, e é o que eu desejo, não posso dizer. Muito bem. Manuel Leitão. A saúde convém, não é? Porque as taxas moderadoras... Manuel Leitão. Bem, Última palavra para o nosso auditório. Eu também desejo, dentro do possível, um Feliz Natal, umas boas festas, e preparemos para o que daí há de vir. O próximo ano, 2012, vai ser muito duro, e as pessoas que se vão precavendo. Jorge, para terminar. Aquilo que eu digo é aquilo que está, de certa maneira, a acontecer, é que vamos resistindo a todas as adversidades, mas pedia sobretudo a quem governa, quer localmente, quer em termos nacionais, quer até em termos europeus, que vá tendo alguma lucidez para aliviar alguns sacrifícios que nos vão deparando dia a dia, para ver se vemos alguma luz ao fundo do túnel e o país e a Europa conhece um novo rumo, porque julgo que estamos na pior encruzilhada que alguma vez se viu na Europa e que pode ser o desmoronar de um castelo que demorou a construir, que nos criou ilusões e que nos pode criar muitos dissabores, mas, portanto, é preciso ter esperança, otimismo e vontade e, ao mesmo tempo, também espírito de resistência, que no fundo é isso que se deseja para 2012. Muito bem, ficamos por aqui. Na próxima semana não vai haver opinião livre. Vamos voltar no primeiro sábado do próximo ano. Deixo também aqui os meus votos de um bom Natal, de um excelente 2012, um bom resto de fim de semana.